Renato, você se sente um político perseguido? Me sinto, né? Não tem como não me sentir, né? Porque literalmente há sempre uma tentativa de cassação do meu mandato ou de desqualificação absoluta da minha pessoa, como se eu tivesse sempre no limiar entre a legalidade e a ilegalidade, né? Ah, fez a manifestação X, criminaliza, retira o mandato, taxa de bandido nos jornais, na Assembleia agora. Ah, o que? Defendeu pessoas que ocupam terra, defendeu pessoas que estão sendo eventualmente torturadas no sistema carcerário, ou seja, defendendo bandido ou aqueles que são executados em práticas horríveis, que não são democráticas, porque a lei manda que prenda e não que mate. Então ele é a favor de bandido, é a favor de facções, sabe, é sempre uma tentativa muito agressiva e violenta de desqualificar. Eu vejo isso como uma perseguição, é sistemático, né? Hoje, a sua maior dificuldade enquanto deputado é exatamente administrar toda essa situação dentro da própria Assembleia Legislativa? Felizmente não é. Felizmente. Digo isso porque eu sou um sobrevivente por necessidade. Sou um político por acidente e sou um lutador por vocação. Sobrevivi porque eu vim das ruas de terra. Não sou herdeiro, não tive pai, não sou herdeiro. Eu sou filho da empregada doméstica, migrante nordestina, de família negra, que tentou sobreviver no sul do país, como muitas outras. E o final é que foi diferente. Muitos acabaram mortos, presos, depressivos, usuários de droga, ou simplesmente invisibilizados pela vida. E eu não, eu tenho a voz. E essa voz que eu tenho hoje faz com que sobreviver a esses ataques seja uma parte que eu já me acostumei a vida toda. Agora, o que realmente dá esforço e que eu direciono a minha energia é hoje para o meu projeto, por exemplo, do núcleo periférico lá no centro da cidade, em que a gente atende população em situação de rua, pessoas em situação egressas do sistema carcerário, pessoas que estão desempregadas, com transtornos mentais ou até mesmo com dependência química. E a gente atende mais de 200 pessoas e vê a vida delas mudando, ver os frutos. Isso eu coloco a minha energia. Senão eu vou viver uma política do medo, né? Programa Piccolo Esporte Notícia em novo formato, diferente no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, no canal 4 Paraná Mídias TV, na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Conversando com Renato Freitas, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. Por que você foi cassado na Câmara de Vereadores de Curitiba e depois retornou através de uma liminar conquistada no STF? Olha, essa decisão já não é mais liminar, ela é definitiva. Foi dada outra. Mas, por quê? Porque no dia 5 de fevereiro de 2021, isso, né, 2022, eu fui à praça do Largo da Ordem, em Curitiba, junto com diversas outras pessoas do movimento negro, da Associação de Imigrantes Africanos e movimentos sociais organizados, para protestar contra as mortes do Durval Teófilo, do Rio de Janeiro, Moise Kabagambe, aquele que era negro, que era congolês e que foi reivindicar os dias trabalhados num quiosque e foi espancado brutalmente até a morte, e do Quintino Correia, um homem negro africano de Guiné-Bissau, que morava em Curitiba e tomou 2 tiros de um grupo nazista lá, de manhã, perto das 7 da manhã, quando estava indo trabalhar. E ele não morreu na hora dos tiros, sobreviveu e esteve na própria manifestação conosco. Olha que coincidência, né? Não acredito muito em coincidência, isso é uma providência, porque aquela manifestação deu voz a ele, embora ele não tenha tido condições de falar. Ele estava baleado, muito debilitado, e estava com cartaz, Vidas Negras Importam. E os primos dele, o pessoal da comunidade guinense, é que falou por ele. E em determinado momento, nós adentramos a igreja, porque porque a igreja estava aberta, ao contrário das fake news. 2, porque a igreja estava absolutamente vazia, não tinha nenhum rito, nada, né? De modo algum a gente entrou para desrespeitar, é bom que isso fique bem explicado, né? E a gente entrou e clamou pelas vidas negras na igreja que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que pouca gente sabe, mas foi construída em 1713 pelas pessoas pretas, porque elas não poderiam
está na igreja dos brancos. E por isso tiveram que construir sua própria igreja, já que vigorava o regime da escravização de seres humanos no nosso país. Da desumanidade, portanto. E é uma igreja que tem um valor simbólico, espiritual, ancestral, muito forte. Um lugar correto para nós, comunidade negra, fazermos o nosso clamor. E ainda mais nós, que temos uma inspiração cristã. Então é nada mais do que o justo. Só que hoje a era da pós-verdade, do gabinete do ódio, das fake news, da produção de notícia falsa industrialmente, a partir de robôs e etc. Daí você pode enganar pouca gente por muito tempo, muita gente por pouco tempo. Mas não pode enganar todos por todo o tempo. Eu fui absolutamente injustiçado. E digo mais, eu faria tudo de novo. Eu me orgulho daquilo que eu fiz. Porque nós nos organizamos, tanto me orgulho que a própria igreja reconheceu isso e me deu a oportunidade de ver o Papa, né? Mesmo tendo essa situação no legislativo local, você se elegeu deputado estadual. Esse resultado positivo, você atribui a quê e a quem? Eu atribuo primeiramente à resistência que nós tivemos. Em toda essa trajetória era muito mais fácil fazer como, por exemplo, meu próprio partido pediu. Faça uma carta se desculpando, falando que você foi imaturo, que você deve respeitar a igreja, que você deve respeitar a população paranaense, e faça isso rápido porque a gente está no meio de uma eleição. Se você não fizer isso, você pode prejudicar até a eleição do Lula, tal, né? Então, por favor, se sacrifique, né? E esse foi o maior risco de todas as etapas, você deixar de ser você mesmo para ser um personagem para agradar o poder ou aqueles que eventualmente podem votar em você. Essa corrupção íntima do espírito, esse foi o maior risco. E essa situação aí nos mostrou isso, né? Da questão da igreja, da cassação, tudo que nós poderíamos ter nos corrompido facilmente. E não nos corrompemos. Portanto, essa resistência, essa perseverança, essa fé na luta é a que eu devo e acredito a minha vitória. Vejo que você defende, por algumas situações, o fim da polícia militar. Como que nós viveríamos sem este segmento que está aí para proteger a sociedade? Perfeito, ótima pergunta. Não é possível acabar com a polícia militar, né? Não é o que a gente defende. É que, como os termos são muito parecidos, há essa confusão. E como não é uma discussão que importa às grandes mídias, aos grandes centros de poder, também não é uma discussão colocada e explicada para o povo. Mas o que nós queremos é a desmilitarização. Não quer dizer o fim da polícia militar. Por exemplo, a polícia civil é desmilitarizada, é civil. É desmilitarizada, mas ela tem armas, ela tem colete, ela tem treinamento, ela tem recursos. Outro exemplo melhor, a Polícia Rodoviária Federal, altamente equipada, altamente especializada, com excelente trabalho, eventualmente tem também, como todas as polícias, a banda podre, pessoas que se utilizam de violência, como o caso em que matou uma pessoa numa câmara de gás improvisada, e que tem que ser exemplarmente punido, mas é uma polícia desmilitarizada. A polícia dos Estados Unidos, que é uma polícia muito eficaz e que vende o modelo dela para o mundo todo, é totalmente desmilitarizada. A polícia do Reino Unido, a mais inteligente de todas, é desmilitarizada. A polícia dos nossos irmãos argentinos é desmilitarizada. Desmilitarizar só quer dizer o seguinte: retirar um modelo de organização da polícia do espelho do Exército, que é o órgão militar, é o Exército, e retirar da polícia militar. Falar, não, a polícia militar tem que se reger por outra forma, tem que ter direito de associação, de reivindicação de direitos, não pode ser preso. Hoje, um policial, um praça, soldado, sargento, cabo, subtenente, esses praças podem ser presos a qualquer momento porque chegou 5 minutos atrasado no quartel. Pode ser preso, é arbitrário, por conta da hierarquia e da disciplina que tem um código próprio. Os processos de treinamento sempre são abusivos, muita violência, muito embrutecimento, exige algo que o policial não precisa doar, porque ele vai lidar com civis e não com o inimigo. A lógica militar é a lógica que você não faz prisioneiro na guerra, você elimina. O militar é assim, ele está em guerra, ele elimina o inimigo, ele não faz prisioneiro.
Mas uma polícia civil para lidar com cidadãos, não. Ela tem que fazer. Então, entendeu? É isso. E é uma reivindicação da própria Polícia Militar. Mais de 70% dos praças da Polícia Militar são a favor da desmilitarização. Sabe por quê? Porque hoje um praça trabalha mais de 20 anos se arriscando na rua, de fato, e nunca vai ser um oficial. Porque não está dentro da carreira dele. Já uma pessoa da classe média, estudante, que prestou um vestibular, embora nunca tenha tido na rua e se arriscado de fato, entra por conta de uma prova de concurso e vira um oficial, dando ordens sem conhecer a base do trabalho. Totalmente errado. Por isso a própria polícia é a favor. Então não é fim da polícia, é desmilitarizar. Qual o seu objetivo principal na Assembleia Legislativa para tentar ajudar a melhorar a vida do povo do Paraná? Olha, o grande objetivo que o Paraná necessita, e eu vindo de Curitiba até aqui, por exemplo, tive a oportunidade de novamente testemunhar, é a gritante desigualdade na distribuição das riquezas. As riquezas, o planeta, o mundo, foi criado por Deus e não foi criado com cerca. Quem cercou, refém da própria cobiça e da vaidade, errou. E quem errou precisa ser corrigido. E o poder, a voz do povo é a voz de Deus. Então o povo, e nós como representantes do povo, queremos que esses grandes cercados a perder de vista possam deixar de ser desertos da soja, desertos da monocultura e se tornem desertos da agricultura familiar, do povoamento, do desenvolvimento, para que a gente não encontre, como a gente passou ali em Cascavel, bairros como Cascavel Velho, bairros como Gremadinho, bairros onde as pessoas não têm sequer água encanada, instalada em suas casas, com gente enferma, em coma, inclusive, no quarto. Porque o hospital também falou que não tem mais jeito. Tratar seres humanos dessa forma, desperdiçando suas vidas, é um modelo violento de organização política e econômica, e que o Paraná se sustenta nisso, nos coronéis, no latifúndio. E nós temos essa missão de lutar pela justiça, pela distribuição e, infelizmente, né, ou felizmente, contra os poderosos. Você está vindo praticamente a primeira vez em Marechal Rondon e fez na eleição passada aqui 63 votos. Na próxima, tu pretende aumentar essa votação e de que maneira? Como disse o nosso amigo ali, eu tive 63 votos, que é muito pouco, perto dos eleitores aptos a votar aqui em Marechal. Mas o fato é que as pessoas não me conheciam aqui. Os latifúndios da terra produzem também latifúndios das comunicações, grandes monopólios das comunicações. E que, por sua vez, geram também latifúndios do poder político. As mesmas famílias representando o parlamento aqui no Paraná e lá em Brasília desde muito tempo. Então, esses latifúndios todos estão se vendo ameaçados, porque nós viemos de baixo, nós viemos de fora. E agora, na próxima eleição, tenho certeza que os nossos votos já estão multiplicados aqui, porque nós furamos a bolha e as pessoas nos conhecem e sabem que há uma outra forma de se fazer política, fora da lógica dos herdeiros da política, que há tanto tempo governam o nosso país, e convenhamos, o nosso país tem sido muito mal governado durante todas essas décadas, todas. Obrigado pela sua presença, sucesso nesta sua caminhada como deputado estadual. Muito obrigado, eu que agradeço. Renato Freitas, deputado estadual, foi o nosso convidado no nosso bate-papo dentro da nossa programação.